O Flamengo vai contratar cerca de 4 jogadores, pelo menos, nessa janela de transferência ainda. Inclusive, segundo o jornal O Globo, a diretoria, encabeçada por Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende ir à Europa para buscar reforços nessa janela de transferência. Então, o Flamengo se movimentando, tanto para a venda quanto para a contratação. Em breve a gente vai ter novidades aí. O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao podcast Mundo GV, falou sobre isso, que na próxima semana o Flamengo deve anunciar alguns reforços. E o Flamengo já tem alguém na mira para a reposição de Wesley na lateral direita? Sim. Vou dar o outro spoiler. É um jogador português que estava no futebol inglês. É isso aí, nação rubro-negra. Plantão urgente. Flamengo contratando 3 jogadores. O Vene Casagrande, jornalista, acabou de cravar essas negociações, que são a do atacante Michael, lateral esquerdo Alexandro e também o lateral direito Cedric Soares. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. O mercadão da bola rubro-negro está recheado de informações. Mas antes de começar esse vídeo top que está com muitas informações, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo, parceiraços do nosso canal. Vocês podem estar utilizando o nosso cupom Diário do Flamengo. É simples assim, vocês vão lá, clica no link que eu estou deixando fixado nos comentários, aí vocês vão lá no cupom Diário do Flamengo, clicam lá que vocês vão estar conhecendo a plataforma top demais. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir e vão se divertir bastante. E lembrando que final de semana tem Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo passando na sua telinha, e é claro, é sempre bom fazer aquela fezinha. Vocês concordam? E lembrando, se vocês depositarem R$50 usando o meu código promocional, terá 100% de bônus no primeiro depósito, pode chegar até R$1.560. Então corram lá, sejam felizes, não perca tempo. Clica aqui nos comentários, façam a fezinha e vocês vão ganhar esse grande bônus que eu tô deixando aqui para vocês. É oportunidade única. Agora bora pro vídeo, vamos assistir esse corte que está sensacional. E as lesões, hein, Vene Casagrande? Pois é. Que coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior. Depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso. Porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. Ainda mais se a gente normal, levar... sim. Não é normal. Para um time que eu joga... discordo. Vamos olhar quantos jogos o Flamengo fez esse ano e os outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro... sim. Se a gente for parar e analisar, beleza. Mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente o tempo inteiro. Tudo bem, beleza. O Cebolinha também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando não é das uma lesões. muscular. Não é um problema o Gerson muscular. também sentiu, né? Dores normais que me falaram. Mas normais. são dores de desgaste, cara. Não, dores... E são dois jogadores que não foram. O que me relataram sobre o Gerson é: todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Ah, normal. Isso é normal. Mas isso é atleta de alta performance, não é nem no só caso jogador do Pedro, de ele futebol. teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores E o musculares Gabigol? normal. Também. Lesão também? Eles vão dores? ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque Verdade. a partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha, olha só, o Vinha ele foi operado ontem. Ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo. Mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um absurdo. Piora. É óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu estou derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja... entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu estou dando a minha opinião. Eu acho forte a gente tentar entender a questão de lesão E o pela Tite, prioridade. ele fala uma coisa interessante. Olha só, ontem na eu não estou coletiva. culpando. Eu só não acho normal. Perfeito. Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, Sim. o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Sim. Eles são poupados. Mas o calendário é cruel, Vene. Assim. Vene, o Tite cita uma frase ontem, na coletiva, que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador.
eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro E no caso do Gerson, são dores no tornozelo, não é muscular. É terrível, mas ele botou a mão na coxa ontem no jogo. São dores... Ele botou a mão na coxa. São dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. Eu não estou dizendo que o jogador nunca vai ter lesão. É terrível. O Tite tá correto, cara. Ele tá correto. Infelizmente, ele tá correto. Não, ele tá correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou do calendário. Tudo bem, a gente pode falar. Não tinha como reclamar, ele jogava pra seleção. Aí agora ele vai reclamar a todo momento. Porque ele tá vivendo, Vene. A gente tá vivendo o calendário. Gente, olha só, o calendário tá aí há muito tempo. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho que adianta sim. Alguém tem que fazer o barulho. Não. Alguém tem que fazer o barulho. Não adianta ser só a gente aqui da imprensa. O calendário está aí. Eles precisam barulhar também. Quem vive o futebol precisa falar sobre isso. O Tite e a comissão técnica precisam trabalhar internamente para diminuir o número de lesões, ponto. Eu acho que você está culpando a vítima. Eu também acho. O calendário tá aí. Olha só, não adianta ele chegar e falar lá, porque o calendário não vai mudar em 2024. A minha preocupação é 2024. Mas ele tem que falar pra força que o Tite tem. Se ele não fala, nada muda. Não. Nem ele, e todo mundo tem que falar. Tu viu o que falar. ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que joga toda hora. Vamos para as informações. É o seguinte, pessoal, Matias Vinha, ele já passou pela cirurgia, repito o que eu falei na introdução do vídeo. O Flamengo, até a gravação desse vídeo aqui, não havia noticiado, publicado, informado em lugar nenhum sobre o Matias Vinha, o que de fato aconteceu com ele. Nós apuramos que o lateral esquerdo uruguaio passou por uma cirurgia hoje, dia 15 de agosto, no Copa Star, no mesmo hospital que o Cebolinha passou pela cirurgia ontem. E o Matias Vinha, ele não teve uma lesão simples no joelho não, muito pelo contrário. Ele teve contusão no menisco e também no ligamento. Esse jogador aí vai ficar pelo menos 6, 7 meses parado, ou seja, só volta em 2025. E ele passou por essa cirurgia, agora vai ter um longo período de recuperação, uma contusão extremamente séria, tal como é a contusão do Everton Cebolinha. O Cebolinha, para quem não sabe, para a audiência rotativa, foi no tendão de Aquiles. Ele rompeu praticamente todo o tendão de Aquiles do pé esquerdo, da perna esquerda, passou pela cirurgia. Já o Matias Vinha foi no joelho, se eu não me engano, no joelho direito. Ele teve lesão no menisco do joelho e também no ligamento, ou seja, lesões extremamente sérias que vão exigir muita paciência do jogador, um longo período de recuperação, como aconteceu com o Bruno Henrique, por exemplo, e é óbvio que fica sempre aquela dúvida de como o jogador vai voltar. Mas, enquanto eles não voltam, o Flamengo vai sim ao mercado em busca de reforços e já vou falar sobre isso. Porque antes de contratar, provavelmente o Wesley será vendido. Porque já existe um acordo entre Flamengo, Atalanta e Wesley. Base salarial, com o jogador tudo definido, informação que a gente trouxe em primeira mão desde domingo, se eu não me engano, sobre o interesse da Atalanta. Ontem a gente mencionou que a Atalanta havia topado 18 milhões de euros mais 2 milhões de bonificação, mas isso vai mudar. Vai voltar para 16 milhões de euros e 4 milhões de bonificação. Como assim, Vini? Por que o Flamengo vai fazer isso? Simples, porque o Flamengo entende o seguinte, se fosse 18 fixo e 2 milhões em bonificação, essas metas dessas bonificações eram extremamente difíceis de serem batidas. Então o Flamengo prefere colocar 16 milhões fixos e 4 milhões em bonificação em metas que são mais acessíveis, mais fáceis de serem batidas e, consequentemente, a chance do Flamengo ganhar mais é maior. Isso faz total sentido. A diretoria, na minha opinião, está certa. Estamos falando de uma venda de um lateral direito, 19 anos, que não é titular, a verdade é essa, de quase 120 milhões de reais. Repito, é uma venda absurda. Algo eu não iria imaginar nunca que ia chegar um clube da Europa para pagar 20 milhões de euros no lateral direito Wesley. E a Atalanta quer muito o jogador.
O jogador também quer ir para a Atalanta, já está tudo certo, e aí será dessa forma, 16 milhões de euros de maneira fixa e 4 milhões em metas. Quais são as metas? Calma, deixa definir tudo. Pelo que eu sei, eles trocaram documentos já, um documento chegou no Flamengo, o Flamengo não gostou muito do que tinha ali, uma cláusula, pediu para alterar, eles já estão trocando documentos, o negócio está muito bem encaminhado, e eu sei que muita gente vai imaginar que o Wesley foi reserva contra o Bolívar por conta dessa negociação. Não, não foi. O Tite já havia demonstrado que ia colocar o Varela como titular desde terça-feira. Tanto é que tem um outro jogador que está muito próximo de ser vendido, que é o Fabrício Bruno, que foi titular na partida. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se o Flamengo está vendendo o Wesley, é sinal que já tem alguém na mira para reposição na lateral direita. Sim, é verdade, já tem alguém na mira. E eu vou ser sincero, esse nome eu vi primeiro num perfil no Twitter chamado Mengão, Paixão, Mengão, algo assim, para dar os devidos créditos. E aí eu fui apurar e de fato me confirmaram que o Flamengo tem interesse sim na contratação desse jogador, que é o Cédric Soares, jogador que está livre no mercado e atuou pelo Arsenal na última temporada, jogador português de 32 anos. Para quem não conhece, ele começou no Sporting de Portugal, ficou lá durante muito tempo, passou pelo Southampton da Inglaterra, Internazionale da Itália, chegou ao Arsenal na temporada 2019 e 2020, teve uma rápida passagem pelo Fulham na temporada 2022-2023 por empréstimo, depois retornou ao Arsenal e agora está livre no mercado. Foi campeão já da Eurocopa, 2 vezes campeão da Taça de Portugal, 1 vez campeão da Supercopa da Inglaterra, 1 vez campeão da Nacional Júnior C e 2 vezes campeão da Nacional Júniores A. Então é um jogador que tem um currículo de respeito. Idade, 32 anos, experiente. Então já é um nome que está na mira do Flamengo. O Flamengo tem interesse, as conversas estão em estágio inicial, é o que eu posso falar para vocês. Porém, a venda de Wesley está muito bem encaminhada, bem próximo, a qualquer momento pode ser sacramentado. Pelo que eu sei, dificilmente o Flamengo vai liberar depois do jogo contra o Bolívar lá na altitude. O Flamengo quer ter o jogador à disposição, até porque não sabe se vai precisar do Varela ou não, enfim, como que vai ficar a situação do Varela, e tá certo o Flamengo. O Flamengo tem que ter o jogador à disposição, depois libera e aí ele é vendido, repito, uma venda milionária, absurda, 120 milhões de euros. Outro jogador que está muito próximo é o Fabrício Bruno, conversas bem avançadas para que o jogador seja vendido ao Rennes da França, repito, 13 milhões e meio de euros, mais 1,5 em bonificação, totalizando aí, podendo totalizar 15 milhões de euros, mais uma venda absurda. O Flamengo, portanto, podendo ganhar 120 milhões de reais com Wesley, 90 milhões de reais com o Fabrício Bruno, totalizando 210 milhões de reais em 2 jogadores. Eu vou falar, a venda do Fabrício Bruno por esses valores também é algo absurdo. É um jogador de 28 anos, que teve apenas uma passagem pela seleção brasileira, tudo bem, é titular absoluto, mas já tem uma idade avançada. Confesso para vocês que eu também não imaginava que fosse chegar uma outra proposta como essa, como chegou a do West Ham, e o jogador na ocasião não quis ir, o Flamengo topou, agora chegou do Rennes da França, e o jogador topou porque ele vai ter um aumento salarial, vai ganhar cerca de 30% mais lá no time francês. Na época do West Ham, ele entendeu que financeiramente falando não valeria tanto a pena, tanto é que ele recusou a proposta do time inglês. Nação rubro-negra, o mercadão da bola do Flamengo está superaquecido, está cheio de informações. Flamengo vai para cima. Vice-presidente de futebol do rubro-negro vai viajar para a Europa para trazer contratações, e assim no dia 18 de agosto o Michael vai romper completamente o contrato com a diretoria do Al Hilal e ficará livre 100% no mercado, e o Flamengo acredita que vai ter sucesso nessa negociação. O Flamengo tem em mente contratar de 3 a 4 jogadores, e esses 3 jogadores que eu falei, Michael, Alex
Sandro e Cedric Soares chegaria para dar aquele upgrade no elenco rubro-negro. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essas contratações. O Michael chega para ser titular. O Bruno Henrique, mesmo voltando, não pegará a vaga do Michael, até porque o jogador vem numa crescente muito boa, né? Ele já conhece a casa, já sabe como é que é o Flamengo e assim vai dar uma melhorada e tanto, né, naquele setor esquerdo. E para sorte do Flamengo que a janela está aberta, né? Ainda falta alguns dias, falta semanas ainda para fechar, então o Flamengo dá para correr quanto tempo para tentar sacramentar essas negociações. E o Cedric Soares, para quem não sabe, ele chegaria para jogar ali na lateral direito, né? Tendo em vista que o Wesley pode sair do Flamengo a qualquer momento. É um jogador que já passou assim muito tempo na Europa, né? Ele tem experiência de sobra. Vamos torcer para que ele chegue aqui no nosso Flamengo e dê o seu melhor e possa cair nas graças da nação rubro-negra. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Para quem gostou desse grande conteúdo, se inscreva no canal e mais uma vez, nação, clicam aqui no link que eu tô deixando fixado nos comentários. Vão lá e façam uma fezinha de vocês. Ó, tem futebol, tem basquete, tem tênis. Se vocês não quiserem apostar no futebol, tem outros esportes. Use o meu cupom promocional para que vocês possam estar ganhando 100% de bônus, né? Naquela primeira fezinha que eu tenho certeza que vocês vão clicar e vão ser muito felizes. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.